Antes de o Big Brother Brasil virar aquele evento fixo do começo de cada ano, o BBB 2 foi uma edição totalmente fora da curva. Ela foi a única temporada exibida no mesmo ano em que já tinha acontecido outra, porque depois disso, o programa passou a seguir o formato anual que o público conhece até hoje, sempre entre janeiro e março, ou às vezes avançando até abril e maio. Com 71 dias de confinamento, 12 participantes e uma final formada por apenas 2 nomes, em vez de 3 como aconteceu na primeira edição, essa temporada ajudou a consolidar de vez o reality no Brasil. E tem mais um detalhe importante. Esse foi o primeiro BBB completo, apresentado exclusivamente por Pedro Bial, já assumindo sozinho a função que se tornaria uma marca do programa. Neste vídeo, a gente vai relembrar quem eram os participantes dessa edição tão curiosa e por que, mais de 2 décadas depois, tanta gente ainda lembra deles. Rodrigo Fraga Leonel entrou no BBB 2 com 32 anos, vindo de Ribeirão Preto, em São Paulo, e apresentado ao público como domador de cavalos. Desde o começo, o apelido Cowboy ajudou a transformar sua imagem em uma das mais fortes daquela edição, porque ele representava um perfil simples, interiorano e muito reconhecível para o público de 2002. Mas a vitória dele não foi tranquila do início ao fim. Rodrigo passou por momentos delicados, enfrentou paredões importantes e chegou à reta final sem aquela sensação de favoritismo absoluto que muita gente lembra hoje. Um detalhe curioso é que, em um momento decisivo, ele escapou de uma indicação direta após um voto de Minerva de Tirso, lance que alterou o rumo do jogo. Na final exibida em 23 de julho de 2002, Rodrigo derrotou Manuela com 65% dos votos e levou o prêmio de R$500 mil, além de um Fiat Siena. Depois do programa veio uma virada que pouca gente imaginava. Ele investiu o dinheiro em gado e em fazenda, tentando transformar o prêmio em patrimônio duradouro, mas os negócios não deram o retorno esperado e parte da fortuna foi perdida. Essa queda financeira acabou virando uma das histórias mais comentadas entre os campeões antigos do reality. Em vez de seguir na televisão, Rodrigo preferiu uma vida cada vez mais reservada. Anos depois, passou a trabalhar no setor imobiliário, longe do tipo de fama que costuma cercar ex-BBBs. E talvez seja exatamente isso que torna a trajetória dele tão curiosa. O vencedor mais simbólico daquela edição acabou escolhendo um caminho muito mais discreto do que o público imaginava. Manuela Santos Saadé entrou no BBB 2 com apenas 22 anos, como estudante de marketing do Rio de Janeiro, e rapidamente se firmou como uma das presenças mais marcantes da temporada. Ela tinha um perfil diferente do estereótipo espalhafatoso que muita gente associa ao reality, e isso ajudou a construir sua imagem de participante observadora, elegante e estrategicamente bem posicionada no jogo. Manuela não chegou à final por acaso. Ela venceu a última prova do líder, garantiu sua vaga na decisão e deixou que Rodrigo e Cida disputassem o paredão final antes da grande noite. Outro ponto que marcou muito sua trajetória foi o romance com Tirso, uma das histórias afetivas mais lembradas de toda a edição. Esse envolvimento ajudou a aumentar ainda mais o interesse do público em torno dela, porque o BBB 2 ainda era muito movido pela força das relações e dos vínculos dentro da casa. Na decisão, Manuela terminou como vice-campeã, com 35% dos votos para vencer. O mais surpreendente veio depois. Em vez de aproveitar a fama como atalho para a televisão, ela seguiu por um caminho completamente diferente e construiu uma trajetória acadêmica. Com o passar dos anos, tornou-se professora e pesquisadora, associada à área de filosofia, mantendo uma vida muito mais reservada do que se imaginava para uma vice-campeã tão lembrada. E é justamente aí que está a grande curiosidade dela. Uma das mulheres mais marcantes do BBB 2 trocou o universo da celebridade pelo ambiente universitário, numa das mudanças mais improváveis entre os nomes daquela temporada. Maria Aparecida Junqueira de Moraes, a Cida, entrou no BBB 2 aos 38 anos, apresentada como a aeromoça do Rio de Janeiro, e logo chamou atenção por ser uma das participantes mais maduras do elenco. Em uma edição cheia de personagens jovens e romances em destaque, Cida ocupou um espaço diferente, quase sempre associada à resistência, à leitura de jogo e à capacidade de permanecer viva dentro da disputa. E permaneceu mesmo. Ela chegou muito longe e só foi eliminada no dia 69, tornando-se a última participante a sair antes da final. Isso quer dizer que Cida esteve a pouquíssimos passos da decisão entre Rodrigo e Manuela. Durante o programa, ela enfrentou vários paredões e também venceu lideranças, o que mostra que sua trajetória foi bem mais sólida do que parece quando se olha apenas o resultado final. Um detalhe interessante é que ela não era tratada desde o começo como favorita óbvia, mas conseguiu crescer ao longo das semanas e se tornar uma peça central do enredo do BBB 2. Depois do reality, continuou ligada à comunicação, passou por trabalhos como apresentadora e mais tarde também levou essa presença para o ambiente digital. Com o tempo, sua imagem pública passou a incluir temas ligados à rotina pessoal, espiritualidade e produção de conteúdo. O curioso na história da Cida é justamente isso. Ela não venceu o programa, mas sobreviveu a
quase tudo dentro dele e conseguiu transformar aquela exposição em uma presença contínua na mídia. Entre os participantes do BBB 2, poucos souberam permanecer tanto tempo em evidência dentro da casa sem depender de um grande romance ou de um grande escândalo. Fernando Fernandes de Pádua entrou no BBB 2 com 21 anos, vindo de São Paulo, onde era apresentado como boxeador e modelo. Na época, ele era visto como um dos participantes de perfil mais forte fisicamente, alguém que poderia render muito em provas e também chamar atenção pela imagem. Só que a trajetória dele dentro do reality foi muito curta. Fernando acabou sendo o terceiro eliminado, saindo no paredão contra Tirso com 77% dos votos. Um índice alto que praticamente encerrou sua participação antes que ela ganhasse mais profundidade. Mas o mais impressionante em sua história é que o BBB acabou se tornando apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. Em 2009, Fernando sofreu um grave acidente de carro e ficou paraplégico, mudando completamente o rumo da própria vida. O que poderia ter sido uma interrupção definitiva acabou virando um recomeço extraordinário. Ele se reinventou como paratleta, brilhou na paracanoagem, conquistou títulos mundiais e passou a ser reconhecido muito além do rótulo de ex-BBB. Depois disso, ainda construiu carreira na televisão como apresentador, comandando temporadas do No Limite e se consolidando também no esporte espetacular. O contraste é impressionante. Dentro do BBB 2, Fernando saiu cedo demais. Fora dele, construiu uma das trajetórias mais fortes de toda a história do programa. Se existe um participante daquela edição cuja biografia superou completamente a passagem pelo reality, esse nome é Fernando Fernandes. Tirso Matos Martins entrou no BBB 2 aos 26 anos, como cozinheiro de São Paulo, e rapidamente virou um dos rostos mais comentados da edição. Ele tinha aparência de galã, mas o que realmente o tornou memorável foi a mistura entre carisma, intensidade emocional e envolvimento amoroso dentro da casa. O nome dele ficou diretamente ligado ao romance com Manuela, uma das histórias mais lembradas do programa, e esse enredo ajudou a movimentar boa parte da narrativa da temporada. Mas Tirso não ficou marcado só pelo lado romântico. Ele também se tornou conhecido por demonstrar muito as emoções, a ponto de até hoje ser lembrado por muita gente como um dos participantes mais sensíveis e chorosos das primeiras edições. No jogo, foi longe. Tirso acabou como o 9º eliminado, já bem perto da reta final, o que mostra que sua presença foi importante por muitas semanas. Outro detalhe curioso é que ele não desapareceu logo após o BBB. Anos depois, em 2012, chegou a apresentar um programa culinário na TV Gazeta, o que fazia sentido para alguém que havia entrado no reality justamente como cozinheiro. Mais tarde, porém, sua trajetória profissional tomou outro rumo, e reportagens recentes o situam no mercado de imóveis de luxo. Essa mudança surpreende porque desmonta a imagem congelada que muita gente ainda tem dele. O Tirso que o Brasil conheceu no confinamento parecia destinado a uma vida televisiva ligada à gastronomia, mas a realidade acabou sendo bem diferente. E é justamente essa quebra de expectativa que faz dele um personagem tão interessante de revisitar hoje. Fabrício Luiz do Amaral entrou no BBB 2 com 24 anos, como estudante de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e não demorou para se tornar um nome importante dentro da dinâmica afetiva da casa. Embora ele não tenha sido um dos participantes mais explosivos da temporada, Fabrício acabou ficando muito ligado ao enredo que girava em torno de Manuela e Tirso, o que fez seu nome circular com força entre o público da época. Em um BBB ainda muito focado nas relações pessoais, isso pesava bastante. Sua trajetória durou até o dia 50, quando ele foi o 7º eliminado do programa. O paredão decisivo foi justamente contra Tirso, e Fabrício saiu com 64% dos votos, mostrando que o adversário estava mais consolidado naquele momento do jogo. Esse dado é curioso porque evidencia como ele foi absorvido por uma narrativa maior do que ele mesmo. Depois do reality, Fabrício ainda passou por trabalhos ligados à imagem, com passagens por áreas como modelo e ator, aproveitando a visibilidade do programa. Mais tarde, sua vida seguiu por um caminho bem menos televisivo. Há referências posteriores a uma mudança para Portugal, onde teria atuado no setor imobiliário e em produções locais. O caso de Fabrício é interessante porque ele não ficou na memória nacional por ter sido um líder imbatível ou um grande barraqueiro, mas sim por ter mexido com um dos eixos mais acompanhados do BBB 2. Às vezes, nas primeiras edições do reality, bastava entrar na órbita do romance certo para garantir um lugar permanente na lembrança do público. Vanessa Cristina Soares Dias, conhecida como Tina, entrou no BBB 2 aos 21 anos e já se destacava logo na apresentação por um detalhe incomum. Ela era futebolista e estudante de turismo. Só essa combinação já fugia bastante do perfil mais previsível dos realities do começo dos anos 2000. Tina vinha de São Paulo e, mesmo ficando pouco tempo na casa, conseguiu se tornar uma das participantes mais lembradas daquela edição. O motivo principal foi seu jeito expansivo e um comportamento que virou marca registrada. O costume de bater panelas, algo que ajudou a cristalizar sua imagem na memória do público. Ela foi a segunda eliminada do programa, deixando o BBB
BBB no dia 15, em um paredão contra Tarciana, com 63% dos votos para eliminar. Ou seja, Tina saiu cedo demais para desenvolver uma trajetória longa, mas deixou uma impressão muito rápida e muito forte. Isso é raro. Em muitos casos, participantes eliminados tão cedo simplesmente desaparecem da memória da edição, mas com ela aconteceu o contrário. Depois do programa, Tina seguiu ligada a projetos artísticos e culturais, mantendo a atuação fora do grande circuito nacional de celebridades. O interessante é que, mesmo sem uma longa permanência e sem uma carreira televisiva gigantesca depois do reality, ela nunca deixou de ser uma figura reconhecível quando o assunto é BBB 2. Tina virou exemplo de um tipo específico de participante, aquela pessoa que quase não teve tempo de jogo, mas teve tempo suficiente para criar uma assinatura própria que o público jamais esqueceu. Tarciana de Lima Mafra entrou no BBB 2 aos 27 anos, apresentada como vendedora de Recife, e seu nome ficou fortemente associado a uma das maiores polêmicas da edição. Em um reality que ainda estava aprendendo até onde podia ir diante das câmeras, Tarciana acabou ajudando a empurrar o programa para um nível de exposição íntima que ainda chocava muito o público em 2002. Ela se envolveu com Jefferson, e esse relacionamento acabou se tornando assunto nacional. Reportagens posteriores chegaram a lembrar que Tarciana esteve no centro de uma das primeiras grandes controvérsias sexuais da história do programa, algo que, visto hoje, ajuda a entender como o BBB ainda estava definindo seus próprios limites. No jogo, ela não foi passageira. Tarciana durou até o dia 57, quando saiu como a 8ª eliminada, ou seja, já na reta final. Isso mostra que, apesar da polêmica, ela não foi engolida imediatamente pela rejeição do público. Pelo contrário, permaneceu tempo suficiente para consolidar seu espaço na narrativa da edição. O curioso é que, mesmo tendo sido um nome tão comentado, sua vida depois do reality seguiu de forma muito mais discreta. Ela se afastou dos grandes holofotes e passou a ter uma exposição pública muito menor do que a repercussão de sua passagem faria imaginar. Essa combinação entre grande impacto na época e sumiço posterior ajuda a manter sua história cercada de curiosidade. Tarciana é daquelas participantes que talvez não tenham vencido o jogo, mas ajudaram a escrever um pedaço importante da história do próprio formato. Thaís Ventura Pugliese entrou no BBB 2 com apenas 19 anos, sendo uma das participantes mais jovens de toda a edição, e foi apresentada como estudante de Niterói, no Rio de Janeiro. Em um elenco com nomes mais maduros e histórias jamais bem definidas, Thaís chamava a atenção justamente pela juventude e pela sensação de estar vivendo tudo muito cedo. Ela permaneceu na casa por 43 dias, uma duração considerável para alguém que hoje nem sempre aparece entre os nomes mais lembrados da temporada. Sua eliminação aconteceu em um paredão pesado contra a Manuela, que depois se tornaria vice-campeã do programa. Thaís saiu com 73% dos votos para eliminar, um índice alto que mostra como aquele confronto foi desigual em termos de apoio popular. E esse é um detalhe importante. Ela não caiu contra qualquer adversária, mas contra uma das figuras mais fortes do BBB 2. Isso ajuda a recolocar sua trajetória em perspectiva. Depois do reality, Thaís não se transformou em presença constante na televisão e passou a ter uma vida pública bem mais discreta. Há referências posteriores ligando sua imagem a áreas de saúde, bem-estar e atividade física, mas sem a mesma intensidade de exposição dos ex-BBBs que decidiram viver da fama. O interessante na história dela é justamente esse contraste entre entrada promissora, eliminação expressiva e desaparecimento gradual do radar popular. Revisitar Thaís hoje é revisitar um tipo de participante que o BBB produzia muito naquela fase. Alguém que teve tempo suficiente para marcar presença, mas não para se tornar mito de edição. Jefferson de Oliveira dos Santos entrou no BBB 2 aos 27 anos, apresentado como cantor de Carapicuíba, em São Paulo. E esse detalhe profissional já ajudava a dar a ele uma identidade muito própria dentro do elenco. Seu apelido, G, também colaborava para fixar a imagem rapidamente na cabeça do público. Logo no início do programa, ele conquistou algo importante. Foi o vencedor da primeira liderança da edição. Esse detalhe mostra que Jefferson começou o reality com um protagonismo real e não apenas como figurante de convivência. Só que a trajetória dele ganhou contornos ainda mais marcantes por causa do envolvimento com Tarciana, um dos relacionamentos mais comentados do BBB 2. Em uma temporada em que os romances pesavam demais na narrativa, isso ampliou sua visibilidade, mas não garantiu longevidade. Jefferson foi o quarto eliminado, saindo no dia 29, em paredão contra Cida, com 62% dos votos para eliminar. O curioso é que ele saiu relativamente cedo, apesar de ter começado o jogo com poder. Esse contraste entre largada forte e eliminação precoce torna sua história mais interessante do que parece numa lembrança apressada. Depois do programa, Jefferson seguiu ligado à música, mantendo trabalhos como cantor e compositor, sem se transformar em figura permanente da TV. Talvez por isso ele tenha ficado num espaço meio híbrido da memória do BBB, lembrado por quem acompanhou de perto, mas não tão revisitado quanto outros colegas de elenco. Ainda assim, seu papel foi
foi decisivo para uma das tramas mais faladas daquele ano. Rita Sinara Gonçalves da Silva Lopes entrou no BBB 2 aos 29 anos, vinda de Esteio, no Rio Grande do Sul, e com uma profissão que imediatamente despertava curiosidade. Ela era cartomante. Em um reality ainda muito recente no Brasil, esse detalhe fazia Rita parecer uma personagem pronta para render histórias, previsões e misticismo diante das câmeras. Só que o jogo praticamente não deu tempo para isso. Rita foi a primeira eliminada da temporada, deixando a casa logo no dia 8, no primeiro paredão da edição. A disputa foi contra Cida, e Rita saiu com 55% dos votos para eliminar, uma margem relativamente apertada para uma estreia de temporada. Isso torna sua saída ainda mais curiosa, porque mostra que ela não foi descartada de forma esmagadora, mas acabou não resistindo ao primeiro teste popular. Um detalhe biográfico que reapareceu em retrospectivas posteriores é que Rita pretendia usar o prêmio do programa para realizar uma inseminação artificial, o que dá à sua participação uma camada muito mais humana do que o rótulo de primeira eliminada costuma sugerir. Depois do BBB, Rita levou vida discreta, longe da grande mídia, e justamente por isso sua imagem ficou congelada no imaginário do público como aquela cartomante que quase não teve tempo de mostrar a que veio. Entre os participantes do BBB 2, talvez nenhum simbolize tão bem a ideia de potencial interrompido quanto ela. Rita saiu cedo, mas saiu deixando uma pergunta que ainda hoje intriga quem revisita a edição. O que teria acontecido se a cartomante do elenco tivesse permanecido mais algumas semanas? Moisés Joaquim da Silva entrou no BBB 2 aos 26 anos, apresentado como vendedor de Ipojuca, em Pernambuco, e representava bem aquele perfil popular e cotidiano que marcou as primeiras edições do reality. Ele não era vendido como o galã da casa, nem como o estrategista central, nem como o principal protagonista de romance, mas justamente por isso, sua presença ajuda a entender como o BBB 2 funcionava como retrato de convivência. Moisés permaneceu no programa até o dia 36, quando foi o quinto eliminado. O dado mais curioso sobre sua saída é o placar. Ele deixou a casa com 54% dos votos para eliminar contra 46% de Cida. Foi um paredão relativamente equilibrado, o que indica que Moisés quase sobreviveu e poderia ter avançado mais no jogo. Esse detalhe faz diferença, porque muita gente lembra apenas dos eliminados mais estrondosos e esquece que alguns participantes saíram por margens bem menores. No caso de Moisés, isso sugere que ele dividia opiniões, mesmo sem concentrar toda a narrativa da edição. Depois do programa, sua trajetória pública foi uma das mais discretas do elenco. Há poucas informações amplamente documentadas sobre sua vida posterior, e o que prevalece é a ideia de retorno à rotina profissional, ligado a vendas e a atividades fora do circuito da fama. Esse apagamento do radar midiático acabou transformando Moisés em um dos nomes mais enigmáticos do BBB 2. E talvez seja exatamente isso que torne sua história tão boa para um vídeo de nostalgia. Ele quase ficou mais tempo, saiu por pouco e depois simplesmente desapareceu dos holofotes, como se tivesse ficado preso para sempre naquela fase inicial da história do programa.